Bom dia, galerinha. Verificando que a conexão estava estável. Acabei de chegar do treino. Eu agora coloquei como meta começar o dia dando check já no treino. Primeiro começou com Deus me livre, mas hoje é um quem me dera. Eu olhava para minhas amigas que treinavam às 5 da manhã e falava, meu Deus, tipo, você acorda, ainda tá tudo escuro e você já tá levantando para treinar, que disposição. E agora cá estou eu do outro lado. Eu sou a pessoa que acorda às 5:04 da manhã para ir treinar. E a gente conseguiu fazer essa viagem. Acho que quem tá acompanhando aí nos stories viu que desde quarta-feira a gente foi pra Chapada Diamantina. E lá na Chapada você tem espaço para desacelerar. Você tem um espaço para desacelerar a mente, para acessar informações que estão em você e que nem sempre você consegue destrinchar na correria do nosso dia a dia. E uma dessas informações foi com uma questão, com uma dor que era muito forte para mim, muito forte mesmo, sempre foi. Que é gostar do que eu faço, amar minha profissão, mas tá sempre, de certa forma, insatisfeita. Sempre tinha alguma questão relacionada à minha profissão que não me deixavam 100% satisfeita com o meu trabalho, com o meu atendimento, não me deixavam plena. Acho que a palavra é essa, não me deixavam plena, não deixavam com que eu me sentisse plena e feliz. Eu já tinha acumulado inúmeros cursos. Eu acho que essa é uma das grandes questões dentro da odontologia. As faculdades, elas costumam entregar profissionais muito centralizadores. Os dentistas estão sendo moldados para centralizar todos os processos, desde a captação de paciente, muitas vezes já agendamento, e eu estou falando com conhecimento próprio, eu já fui a pessoa que ficava fazendo agendamento e organização de agenda. Pulando isso vem a parte da entrega do atendimento. Então tudo é aqui, ó, no nosso lombo. E é um círculo que você entra e que não se sente pronto, não vê luz no fim do túnel. Você não sabe como sair disso. Porque a gente foi treinado para isso. Na graduação, a gente aprende a fazer tudo sozinho. E isso gera o tema dessa live. Dentistas que no futuro vão faturar muito. Pode ser que vocês já estejam faturando muito, mas que vivem cansados. Quantas e quantas consultorias eu dei para clínicas. Eu vou falar bem devagar para vocês ouvirem. Se me dissessem isso há 8 anos atrás, eu não acreditaria. A Paula, de 8 anos, não acreditaria nessa informação de hoje. Então pode ser que você também não acredite. Mas são dados que eu tive acesso nas consultorias e mentorias de clínicas grandes e pequenas, nas quais dentistas fazem girar com uma única cadeira de 100 a 200 mil reais bruto mês. Nossa profissão é extremamente rentável. Mas, escuta bem, reage aqui quem está comigo. Salário não paga e não garante satisfação pessoal. Salário não garante satisfação pessoal. E por mais que esses dentistas das clínicas que eu fiz consultorias estivessem faturando bem, faturando alto, mental e fisicamente eles estavam esgotados. E isso aí abrange inúmeras questões. Mas tem uma que é muito simples de solucionar. Quem está aqui me assistindo e que já se sentiu cansado, coloca aqui nos comentários a sua profissão, a profissão que você escolheu para a sua vida, te faz acordar cansado,
te fez muitas vezes fazer com que você acordasse exausto, mental e fisicamente. E em alguns momentos você até se questionou. É isso que eu quero mesmo? Tá todo mundo aí ressignificando profissão, tanta gente fazendo mudança de carreira. Será que é isso que eu quero pra minha vida? E tem um ponto na odontologia que eu fiz e vivi essa transformação. E sei que se vocês se permitirem acessar ela, vocês vão garantir satisfação no atendimento de vocês. E é uma mudança muito simples. E vou pedir de novo a atenção de vocês aqui agora. Fiquem comigo. É muito mais fácil mudar a forma de atendimento do que tomar a decisão de. Eu vou repetir. É uma mudança muito fácil de ser executada. O difícil é você decidir mudar. A gente passou 5 anos na graduação, depois mais 2 de SP, somados os cursos aí que a gente, é adestrado a estudar forever, e isso eu acho massa na nossa área de saúde, na nossa profissão. Nós somos estimulados a nunca parar de estudar. E as hard skills são importantíssimas na nossa profissão. Por isso que hoje isso é o básico. Saber atender bem e ter técnica é o básico. A entrega extra, o plus, fica com as soft skills. E foi uma dessas soft skills que me fez olhar diferente para a minha profissão. E me fez entender que se eu continuasse naquele ciclo vicioso de acordar todos os dias cansada, e de olhar para os meus colegas e só escutar a reclamação da odontologia, é uma profissão cansativa, gera muita lesão, eu tô aqui com Lé, eu vivo com dor nas costas, não é rentável. Não é rentável. Quantas vezes eu já ouvi que a odontologia não dá dinheiro? E era uma coisa que, graças a Deus, sempre eu conseguia fazer. Entrar por aqui e sair por cá. Isso é seu. Isso não é meu. Era uma profissão que eu amava, mas que não me satisfazia. A verdade era essa. E por mais que, quando os colegas falassem, eu sentia que, de certa forma, eu me identificava, mas para mim aquilo ali não seria uma realidade por muito tempo. Era um caminho que eu estava passando. Eu sabia que eu estava no ponto A, eu sabia que queria chegar no ponto B. E também sabia que se eu continuasse da mesma maneira nesse ponto A, dificilmente eu conseguiria chegar no ponto B, que é viver nesse ciclo. Muito estudo, muito curso, voltava, eu aplicava tudo que eu tinha aprendido dentro do consultório, mas aqui no meu coração ainda não tinha chegado, não era aquilo, ainda faltava alguma coisa. Eu ainda olhava para minha rotina de atendimento e falava assim, nossa senhora, que desgastante. Na época que eu fazia endodelivery, era de um lado para o outro, com maletas. E se eu não mudasse a minha forma de pensamento, a minha forma de atendimento, para olhar aquilo ali na minha rotina, eu não ia dar conta. Eu não aguentaria mais 3, 4 anos. Foi quando veio o quê? Pandemia, lockdown. E aí eu tive certeza que não dava para atender como eu aprendi na faculdade. E provavelmente é como a grande maioria daqui atende ainda. Se você ainda atende da mesma maneira que você atendia durante a faculdade, que é centralizando todos os processos, buscando um instrumento, levando na boca do paciente, devolvendo aquele instrumento, passando por cima de questões de biossegurança. Reage aqui, diga para mim se você já passou por esse caminho que eu percorri. Eu, como dentista, vivi isso na graduação, na especialização também. Quantas vezes eu levantei do meu box para ir buscar material que estava lá no armário, porque o dentista centralizador, uma hora vai falhar,
Uma hora o processo que estava aqui na cabeça vai falhar. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que existe uma solução simples para que dentistas que estão faturando muito parem de ter estafa física. O dentista pode atender de uma maneira mais suave. E essa mudança está apenas em um olhar diferente para a nossa rotina de atendimento. E esse olhar vai começar, e eu vou resgatar aqui uma coisa para você, porque com certeza você já assistiu filme em que tem um médico no centro da operação e existe um instrumentador que operacionaliza e entrega tudo que o médico precisa para que aquela cirurgia seja limpa, do começo ao fim. Quando o dentista enxergar o que os médicos enxergaram, é uma grande virada de chave na odontologia. Porque o dentista não precisa ficar responsável por fazer o diagnóstico, planejar o tratamento e executar tudo sozinho. Tudo que há auxiliar, tudo que esse instrumentador pode fazer, a gente vai descentralizar. Essa é a grande virada de chave. Existem 3 grandes pilares nesse método que me salvou do caos. Do caos que eu atendia, do cansaço que eu sentia pós-atendimento, da estafa que era atender 2,16 seguidos. Se você já atendeu 2,16 seguidos, depois queria jogar a toalha e falar assim, não marca mais ninguém, então desmarca todo mundo. Porque sua cervical estava ardendo. Conta aqui pra mim se você já desmarcou o paciente porque você estava esgotado fisicamente. E esses 3 pilares podem salvar você. O primeiro pilar é o atendimento a 4 mãos. É pensar e raciocinar com a cabeça de um centro cirúrgico. Você, como operador da cirurgia, não pode, não deve, não tem condições mentais de estar conectado a nenhuma outra função. Quando você precisa fazer uma coisa super importante, o que é que você faz? Tranca a porta, bota o celular no modo avião, fala com seu companheiro, fala com seus filhos. Eu preciso de silêncio, eu preciso de paz, eu preciso me concentrar e focar nisso daqui para eu conseguir terminar e entregar o meu melhor. Durante os atendimentos, você está focado em quê? Me responde. Em entregar aquele procedimento para o seu paciente e em instrumentar tudo para você mesmo. É você que manipula, é você que busca, é você que suga o paciente. Você não consegue estar focado 100% no que você deveria estar. Então, uma coisa que eu vou dizer aqui é que é bem séria. Mas o dentista que não está 100% focado no seu paciente não consegue entregar o seu melhor. Não consegue. Eu não conseguia. E isso me inquietava muito. E durante essa viagem agora que eu fiz e que eu consegui me desconectar de muita coisa, a Chapada Diamantina tem esse quê mágico das águas, da natureza, das cachoeiras. Eu falei assim, eu vou compartilhar com os meus colegas essa minha transformação. Porque isso não surgiu, não apareceu na minha cabeça. Foram conhecimentos que eu fui agregando de outros colegas dentistas, inclusive, que já enxergaram isso. Muitos do exterior, alguns poucos aqui no Brasil. E eu sinto que esse é meu propósito agora. Transformar a forma de atendimento dos meus colegas. Fazer com que seja suave, assim como é para mim. Assim como é para mim. Ter uma rotina leve. Entregar o meu melhor para todos os meus pacientes. É como estar trancada em um quarto. Com silêncio, sem companheiro,
sem filho, não tem ninguém tirando minha concentração. Quando eu estou atendendo, eu estou 100% focada no meu paciente. E não vai adiantar você chegar no ápice, chegar no sucesso e não conseguir se manter lá por muito tempo. Porque a odontologia acaba com o profissional. O nosso objeto de trabalho, o nosso campo de trabalho é pequeno. Para você enxergar o que você está fazendo, você tem que se debruçar sobre o paciente. Isso não é sustentável a longo prazo. Se te dissessem, no momento que você passou no vestibular, que você ia se curvar, praticamente encostar o seu tórax no rosto dos seus clientes, tenho certeza que você diria que isso não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Mas é assim que a grande maioria dos dentistas atende. Porque a gente não consegue enxergar o que a gente está fazendo. A boca é pequena, o dente é menor ainda. A gente, o dentista, não consegue enxergar bem o que está fazendo. Por isso ele se aproxima, se debruça sobre o paciente. E aí vem as magnificações. A lupa, o microscópio, que permite que o dentista se afaste, porque ele amplia aquele campo e ilumina. Sem iluminação não dá. Então ele aumenta e ilumina. E isso lhe permite trabalhar de maneira mais ergonômica. Mas nem todo mundo que atende com microscópio, muito menos com lupa, consegue se manter na postura correta. Sabe onde é que está esse erro? Na maneira que você foi ensinado a atender com espelhos. Aliás, vou mudar essa frase aqui, vou dizer de novo. Na maneira que você não foi ensinado a usar espelhos. O dentista não foi ensinado a trabalhar com visão indireta. E muito disso se deve... eu já entendi. A falta do uso de magnificação. Porque sem magnificação você não consegue ver o que você está enxergando. Meu perfume é doce, mas pelo amor de Deus, a abelhinha vai dar uma volta. E isso faz com que a gente fique preso nessa rotina. Nessa rotina que leva a gente a ter extremo cansaço. E que a longo prazo isso não é produtivo. Por isso que você, colega que está aqui, se identifica com isso, já passou por isso, está faturando bem, ou até quer faturar mais, mas se sente cansado e não vê como, dentro das suas 24 horas de trabalho, você abrir sua agenda, abrir espaço na sua agenda para faturar mais. Eu vou lhe dizer sim, que existe uma maneira. E ela está envolvendo esses 3 pilares. O primeiro a gente já falou aqui, que é o atendimento a 4 mãos. O segundo e o terceiro, eu posso até começar a falar aqui com vocês, mas a gente vai conseguir trabalhar melhor eles lá na minha comunidade. E quero aproveitar para deixar esse convite no início da semana para vocês, que são dentistas comuns, assim como eu, e desejam ter resultados incomuns, que são inquietos, que querem uma mudança real na vida de vocês, sem precisar ter que mudar de profissão, sem precisar ter que abandonar o emprego de vocês hoje. Essa mudança vai envolver só um clique no link da minha bio. E esse convite não é para você comprar nada, né? Assinar, fazer alguma assinatura. É um convite para a minha comunidade gratuita no WhatsApp. Assim que eu finalizar aqui essa live, vai lá no link da minha bio e clica no primeiro link que tem do WhatsApp. É uma comunidade chamada Insights Cortizo. E eu trago muito dos insights que hoje me permitem atender de maneira confortável, ser feliz com a profissão que eu escolhi. Ive Caroline, bom dia, Ive. Adorei seu questionamento, Ive. E eu vou, segunda-feira que vem, eu vou fazer uma live inspirada em você nesse seu questionamento.
Para quem faz endodelivery, trabalhar a 4 mãos é too much, é demais, é estafante. E talvez não seja possível. Eu acho que essa linha de raciocínio seu, se você me permite completar para você, acho que seria por essa linha. E eu vou lhe trazer essa solução, Ive. Eu já tive desse lado do endodelivery. Quando eu comecei a atender a 4 mãos, Ive, eu atendia em 3 consultórios diferentes e eu rodava com 4 auxiliares diferentes. E aí eu quero fazer uma provocação para todo mundo, que assim como eu, que assim como a Ive, já passou por essa fase da endodelivery, seja por necessidade ou seja por escolha. O endodelivery é uma carreira que, se bem planejada, é extremamente rentável. Extremamente rentável. Inclusive, tem perfis de profissionais que se encaixam lindamente como endodelivery e terão sucesso sem ter o próprio consultório. Isso é outra questão que a gente pode trabalhar depois. Mas, Ive, dá sim para trabalhar a 4 mãos, atendendo como endodelivery ou dentista delivery de qualquer outra especialidade. Eu consegui. Eu não sou diferente de ninguém. Eu sou uma dentista comum, inquieta, que sempre buscou ter e entregar resultados incomuns. Essa virada de chave aconteceu na pandemia. Eu já atendia nesses 3 consultórios. E na pandemia todo mundo sabe, endodontista nenhum ficou sem trabalho. Nenhum. O pessoal tinha dor de dente ainda. A gente precisava atender. E a gente recebeu uma consultoria de uma empresa de São Paulo que girou minha cabeça. E se eu não começasse a atender a 4 mãos, eu não conseguiria colocar em prática nenhum dos protocolos que eles exigiram pra gente de biossegurança. A começar... Ai, como é que eu falo isso? Essa live vai ficar gravada, viu, gente? Mas a começar pela coisa mais nojenta que tem em nosso consultório. A cuspideira. Não existe coisa mais nojenta em um consultório odontológico que a cuspideira. Quem concorda comigo, avisa aqui. Conta aqui nos comentários. É muito nojento. Isso é outra coisa. Se te contasse, no dia que você assinalou lá odontologia para fazer seu vestibular, que você teria que ficar encostando o seu tórax na face do paciente para atender, e que esse paciente, aliás, seguidos pacientes, ficariam cuspindo, escarrando muitas vezes, dentro de uma cuba, que joga uma aguinha, que limpa aquilo ali. Por mais que a gente seja dentista, a gente trabalha em cavidade oral, e muitas vezes a gente tenha contato com secreções que, ao olhar das pessoas que não são dentistas, isso incomode, não tem como a gente, dentista, olhar pra isso e achar que isso é normal. Pra mim não é. E voltando aqui, Ive, na sua pergunta, só pra gente encerrar essa live, eu precisei me organizar para atender a 4 mãos em todos os lugares que eu atendia. E isso aconteceu na pandemia. Se eu não atendesse a 4 mãos na pandemia, sendo endodelivery, eu estaria quebrando e rasgando o dinheiro que a gente investiu na consultoria de São Paulo. Eu estaria colocando em risco a vida dos nossos pacientes. Porque até então, a gente não tinha noção do que era aquele vírus. Eu me lembro de sair. Eu morava em um apartamento. Eu me lembro de descer elevador de máscara. Eu me lembro de usar um palito de dente para apertar o botão do elevador. Aí eu vou chegar no meu paciente. A gente sabe o que é que significa as gotículas de saliva, a secreção, os aerosóis, que a gente usa o tempo inteiro de periférico, dentro de todo aquele protocolo de biossegurança contra o Covid. Eu não conseguiria manter isso. E hoje, digo de novo, quem atende sozinho não consegue manter protocolo de biossegurança na odontologia. Infecção cruzada tá aí.
Mas vamos falar no que dói, que é o bolso. Com uma auxiliar, você consegue triplicar o seu faturamento. Com uma auxiliar treinada, você consegue triplicar o seu faturamento. E foi assim, Ive, com essa faca no dente, eu falei, não, eu não vou deixar de atender em nenhum lugar. Se essa pessoa consegue, se esse dentista X consegue, atravessando o oceano lá nos Estados Unidos, por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir. E eu consegui, Ive. E eu já treinei centenas de dentistas. E eles tiveram o mesmo resultado que eu. É uma técnica 100% replicável. E vou dizer de novo, é muito mais difícil você tomar a decisão de mudar do que a mudança em si. É muito tranquilo. É estar em um quarto, concentrado no que você tem que fazer e conseguir entregar o seu melhor. E se você tá, Ive, Maria, Camilinha, em um consultório hoje, em um emprego hoje, que não lhe permite que você tenha 80 ou 100 reais para pagar uma diária de uma auxiliar, aí a gente vai ter que conversar sério. A gente vai ter que conversar sério. Se você, dentista, 5 anos de graduação, 2 de SP, mais muita grana investida em curso de especialização. Se você construiu toda essa sua carreira e está hoje em um consultório, em uma clínica que não te permite ter resultado financeiro para tirar 80 reais ou 100 por dia para pagar uma auxiliar, para lhe instrumentar, a gente precisa repensar esse local de trabalho. A gente precisa pensar em estratégias para você ressignificar suas escolhas. 80 a 100 reais por dia investido em uma auxiliar que vai, vamos dizer, triplicar, porque ela não está treinada ainda, mas que vai fazer você atender de maneira mais confortável. Isso para mim já bastava. Me desonera de maneira mais confortável, de maneira mais focada, entregando um melhor resultado para o meu paciente. Para mim isso já estaria valendo, Ive. 80 a 100 reais por dia. Esse é o valor de uma diária de um auxiliar. E ela pode te entregar muito mais do que isso. Um conforto, uma qualidade na sua rotina de atendimento que não tem preço. Não tem preço. Ficamos acertados assim então. Segunda-feira que vem, às 7h07, nós vamos orientar a Ive e a outra galera que faz endodelivery e deseja atender de maneira mais eficiente e visualizar uma solução para aplicar o atendimento a 4 mãos em todos os ambientes que eles trabalhem, independente se hoje tem uma auxiliar ou não. Eu vou trazer essas estratégias na segunda-feira que vem, às 7h07. Por hora, entrem na minha comunidade, o link tá na bio. A gente vai falar muito mais sobre isso daí também. Dentistas que querem faturar mais, dentistas que já estão faturando muito, mas que ainda assim se sentem sobrecarregados e cansados. Existe uma solução prática e simples para isso. E lá a gente vai destrinchar isso também, tá bom? Espero que tenha sido uma live proveitosa. Adorei estar aqui com vocês. É um assunto que me move, que me motiva, que me dá alegria em compartilhar. Desejo que vocês tenham uma ótima semana e que comecem já a repensar um pouquinho a rotina de vocês. Tragam para mim aqui no direct o que mais te incomoda e de que forma o meu conhecimento, a minha história poderia te ajudar. De que forma Paula Cortizo e os resultados de Paula Cortizo conseguem somar e agregar na sua rotina clínica. Você me segue por algum motivo, você se conectou comigo por algum motivo, por alguma razão. Traz isso para mim no direct.
Quanto mais você me trouxer de dados e informação, melhor eu consigo personalizar essa entrega para você que está aqui às 7h43 da manhã me ouvindo. Obrigado pelo acompanhamento. Deixa eu ver se ficou aqui ainda alguma questão, algum comentário para ser resolvido. Essa abelhinha gostou, viu, gente? Ela está acompanhando a gente aqui desde o início da live. Todos passando por isso, eu ainda preciso melhorar. Perfeito, Lu. Perfeito, perfeito. Exatamente. E que bom que eu estou falando com os meus. Que bom que eu estou falando para os meus. E que bom que vocês estão aqui buscando essa mudança. Você tem uma mentalidade de ouro, Paulinha. Obrigada por dividir conosco. Ô, Lu, a gente aprende todos os dias. Todos os dias a gente aprende. E enquanto eu conseguir compartilhar com vocês essas transformações, estarei aqui. Contem comigo. Um grande abraço, boa semana. Espero vocês na comunidade Insights Cortizo.